Laís é maravilhosa, é quase igual a Julinha, assim. É que são duas vivências diferentes, a gente não dá pra se comparar. Mas eu conheço a mãe da Laís, que é uma mulher assim que é minha filha, é a minha ídola, sabe? Sim. Assim, de primeira, né, eu acho que 90% aí dos pais de primeira assusta, né? Ela já veio com aquele mesmo discurso de todo mundo, será que não é uma fase? Será que você não, né? Mas ela nunca deixou de me acolher, ela nunca deixou de abrir os braços. O meu pai, quando eu contei, eu ainda estava naquela de bissexual, então ele olhou pra mim e falou, você tem o melhor dos dois mundos. Era tudo que eu menos esperava. E a gente sempre, quando conta, acho que vocês concordam, a gente começa a chorar, a gente sente um desespero, e ele, por que você está chorando? Tá tudo bem. E foi um processo muito bom. E depois disso eu percebi que eu mudei, né? Eu virei uma pessoa livre, né? A liberdade, ela nos faz seres humanos melhores. E quando eu me senti livre, eu me tornei melhor. Eu percebi que eu me abri mais para o mundo, conheci as pessoas, percebi os olhares daqueles que não conseguem se libertar, e eles te olham com um olhar que não é legal, infelizmente, né? Que é aquele olhar é uma inveja, mas não uma inveja de ai, como ela é linda, é uma inveja de eu queria estar vivendo o que ela está vivendo. E aí eles colocam a gente num lugar que eles pegam um ranço, né? Faz literalmente um inferno da nossa vida. Mas eu acho que foi esse meu processo, e passei por muitas coisas aí durante esse processo. Hoje em dia me identifico somente com o L, né? Mesmo lésbica. Se fosse para falar bi, seria aquele famoso bifestinha, que é só, no máximo, deu um beijinho no menino e tchau, mas nem isso hoje em dia, porque casadíssima, graças a Deus. E eu acho que é isso. Hoje em dia eu me identifico assim. Somos duas pessoas que também nos descobrimos dia a dia, né, na nossa relação. Temos um amor um pouco mais leve, um pouco mais livre, né? Não somos não monogâmicas, mas também não temos aquele peso, né, da posse. E eu acho que isso, eu gosto muito disso, porque faz parte da evolução do ser humano, né? Que se a gente for ver, a monogamia, entre aspas, ela não é o normal, não era para ser o normal, né? Mas nós normalizamos isso com as regras que o mundo implantou para nós, né? Que nós temos que casar, ter filho, viver com aquela pessoa pro resto da vida, nem que seja para ser infeliz e trair na hora que ela sai de casa. E nós entendemos que nós não somos, né, abertas, mas somos abertas no diálogo, e eu acho que isso tornou o nosso relacionamento leve. A gente se respeita, a gente se ama. A gente, quando olha para uma mulher linda dessa, que é você, a gente fala mesmo, a gente fala, nossa, olha que mulherão. E é isso, e não tem aquela coisa, você tá falando que ela é linda, você tá me traindo, não. Então eu acho que é isso, é uma descoberta diária. Eu não sei quem eu sou 100%, eu me descubro um dia após o outro, eu descubro uma nova coisinha de mim. Acho que é isso. Ai, coisa linda, olha que coisa linda que ela é. Agora a Mary Jane vai falar com a gente. E aí, Mary Jane, como é que foi pra você o seu processo? O processo foi um pouquinho mais diferente. Quando a gente é criança, a gente sabe, né? E assim, eu a mesma coisa, assim, eu sabia que eu era diferente das outras meninas, mas eu não sabia o que era diferente, né? E quando eu era criança, mais nova, eu era aquela menina que fala que é menina moleca, né? Brincava com os meninos, se sujava, gostava de carrinho, gostava de bonequinho, sabe? Coisas que na época era vista como, presta atenção, toma cuidado com essa menina, né? Porque por mais que eu seja novinha, quando eu era criança tinha isso, né? De, mas não é pra você brincar com isso. E aí eu via meus primos ganhando um carrinho do Hot Wheels, um Max Steel, e eu ficava, caramba, eu olhava pra mim e eu ganhava uma tábua de passar roupa, de criança, sabe? Uma cozinhazinha pra você montar, sabe? Então, por que eu vou ficar com uma tábua de passar roupa e ele tá ganhando um brinquedo? Isso aqui não é um brinquedo, isso aqui é uma coisa que minha mãe faz, eu sou uma criança, entende? Então isso é algo que veio muito cedo pra mim, mas desde nova eu percebia que eu tinha essa diferença, eu não era muito chegada em maquiagem, e aí na minha cabeça já vinha que eu não era bonita, que eu não era, sabe, na minha cabeça as minhas amigas ficavam comigo porque elas pareciam mais bonitas comigo, né, do lado. Então era uma coisa muito diferente, assim, mas eu nunca entrou muito na minha
cabeça esse lance de eu ficar com meninos, assim, desde que eu era muito novinha, eu pensava assim, eu falava, se fosse para ficar com um menino, ele tem que ser desse jeito. Sei lá, um menino loiro, que eu era apaixonada, na minha cabeça eu era apaixonada por homens loiros, hoje a gente vê que não eram homens loiros que eu era apaixonada. Então eu ficava modelando assim, não, mas tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser assim, tem daquele jeito. E sempre que eu via alguma amiguinha, eu nunca me importava com isso, sabe? Então, e aí aos poucos eu fui percebendo isso, né? Eu tenho LGBTs da minha família que são muito próximos de mim. Então desde muito nova, eu tenho um tio que ele é homossexual, então desde muito nova, minha mãe sempre foi muito tranquila com isso. Esse é seu tio, esse é o namorado do seu tio, nunca falou, seu tio vai trazer um homem aqui, não, você falou, seu tio, namorado do seu tio, esse é fulano, sabe, sempre foi tudo muito tranquilo, com muita leveza. Então eu agradeço muito a minha família, eu tive muita sorte de ter uma vivência assim, porque infelizmente a gente sabe que isso é raro, extremamente raro. Então assim, eu tive muita sorte de eu sempre ter esse acolhimento da minha família sempre me acolheu, sempre foi algo muito leve, muito tranquilo. E eu tenho uma prima que era lésbica, e quando eu era criança ela era assim, a razão da minha existência, era minha ídola, eu era apaixonada por ela, até hoje eu sou assim. E eu não entendia, eu só sei que eu era muito grudada nela. E eu lembro que teve um dia em que eu vi ela com uma outra moça. E assim, a minha família nunca teve isso, ela é lésbica, peguei, não, essa fulana, essa namorada fulana, e era isso. E eu não sabia, eu vi essa minha prima com essa namorada dela, né? E eu fiquei enciumada, porque eu não sabia o que eu estava sentindo. Eu falei, mas por que ela está com essa moça? O que está acontecendo? E aí eu perguntei, né, para uma outra pessoa, falei, mas quem que é aquela ali? Falou, aquela é a namorada da Bruna. E eu assim, namorada? Isso é possível? Eu achava que só homens podiam, sabe? Então aquilo foi uma coisa assim. E aí, com o acesso à internet, a gente vai vendo filmes, vai vendo as coisas. Só que comigo, eu me via muito como sendo o masculino. Eu entendia que eu tenho, né, um corpo biologicamente feminino, mas eu me via muitas vezes como sendo o homem. E muito disso eu sei que é um pouco de misoginia também. Se você é uma mulher, tá com outra mulher, então você tem que ser masculina. Alguém tem que ser masculina. Eu demorei muito para desconstruir isso. Eu acho que eu fui desconstruir ano passado com a Laís. Porque na minha cabeça era assim, eu tenho que ser mais masculina, eu tenho que ser mais, sabe? E não é isso. Mas o meu ia para um lado mais de me sentir no masculino, de me encontrar nesse masculino. E assumir mesmo, assim. Então teve uma época que eu assumi para minha família, eu falei, eu sou um moço, eu sou o Gabriel, e cabelo curto, e usando roupas masculinas, e agora vocês me chamam de ele. Então foi todo esse processo, sabe? Hoje em dia eu sou a Maria Fernanda, eu sou a Mary Jane, né? Mas eu sinto que o Gabriel está aqui, ele existe dentro de mim. E nós dois convivemos assim em uma completa harmonia, e eu aprendi a conhecer, a respeitar esse meu feminino, que é extremamente importante.